Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou passar algumas dicas e mostrar como você faz para trabalhar com peças que tenham necessidade de rebaixo, só que desta vez a gente vai gerar um arquivo de corte único, beleza? No final do vídeo eu vou deixar a referência para o vídeo no qual eu estou mostrando o processo quando a gente gera múltiplos arquivos, tá? Então gera um e depois gera outro. Esse trabalho é feito em etapas, tá? Essa questão de etapas passa a ser uma necessidade quando você vai trocar de ferramenta, por exemplo, durante o processo, tá? Agora, quando é ferramenta única, é opcional trabalhar com duas etapas para concluir o trabalho, duas ou três, tá? Ou trabalhar com arquivo único, beleza? Então, vai ficar a referência aí, tanto para esse vídeo que tem a geração de múltiplos arquivos e também para um outro vídeo que eu estou mostrando o processo exatamente igual ao que eu vou fazer aqui agora para gerar um arquivo único. E nesse vídeo aí, a outra metade do vídeo é fazendo o processo no Aspire. Então, você pode comparar em qual seria mais fácil fazer e tudo mais, beleza? Então vamos lá. E tipo, se você já assistiu esse daqui for assistir o que tem o Aspire, você já pode pular o vídeo lá pro Aspire, porque enfim, é vídeo longo, mas eu não gosto de deixar brechas, por assim dizer, tá? Vai explicar, explica como deve ser feito, tá? Então vamos lá. Aqui no SketchUp, tá? Então a gente não consegue, novamente, entre aspas, trabalhar diretamente sobre a peça 3D, como ela está aqui, beleza? Então a gente trabalha quase sempre com o 2D. Esse entre aspas é porque existe algumas extensões que já dão algumas possibilidades de trabalhar sobre a peça 3D, tá? Então por isso. Mas vamos voltar aqui para a maneira eficiente de se trabalhar no SketchUp, já que ele não é um programa específico para CNC. Existe a possibilidade, desde que você utilize uma extensão que tem para ele, que no caso é a extensão SketchUp, beleza? Tá. Como eu mencionei no outro vídeo lá também, aqui a gente utiliza muito raciocínio lógico, tá? Para chegar ao resultado que a gente precisa. Então aqui eu tenho essa peça aqui como exemplo e ela tem as seguintes especificações. Essa camada redonda ela vai ter 8 milímetros e essa camada quadrada ela vai ter 8 milímetros. Tá? As dimensões dessa peça aqui seriam 100 milímetros o círculo, 50 milímetros o quadrado e 30 milímetros o furo aqui. Tá? Então a gente já tem algumas especificações dela. Beleza? Clica na casinha, volta para o 2D aqui. Se eu sei que das minhas necessidades aqui, então o que eu preciso? Eu preciso que essa área aqui, ó, em volta do quadrado, ela seja rebaixada em 8 milímetros. Tá? Se eu rebaixar essa área aqui, vai sobrar o quadrado. Tá? Então, para isso, a gente vai utilizar aqui para fazer o procedimento a ferramenta Pocket Face, que é essa daqui. Só que antes de qualquer questão de gerar percurso e tudo mais, vai trabalhar com essa ferramenta, a gente já precisa fazer algumas especificações importantes aqui, ó, nos parâmetros do arquivo aqui, que são elas. Espessura do material, tá? Qual a espessura do material que você vai trabalhar? Nesse caso aqui, 16 milímetros. Qual o diâmetro da ferramenta? Tá? Nesse caso, uma ferramenta de 3 milímetros. Aqui, outra informação importante é a questão desse step over. O que é o step over? Step over é o passo lateral. Significa o quanto a ferramenta vai passar em cima do passe que ela já deu. Tá? Então, aqui trabalha pela lógica inversa. Vamos supor o seguinte. Tá? A ferramenta está aqui se guiando aqui pelo mouse. Tá? A ferramenta, na hora que ela começar a fazer o desbaste, ela vai ir e vai voltar, tá? Em processo de zigue-zague, seja para cima e para baixo, ou seja de um lado para o outro, vai trabalhar nesse zigue-zague, beleza? Então, isso daqui determina o quê?
A ferramenta foi. Na hora que ela voltar, quanto que ela vai passar em cima da onde ela já passou? Beleza? Então é a lógica inversa. Aqui você não vai determinar quanto que ela vai estar passando dentro do material, e sim quanto ela vai estar passando em cima da onde ela já passou. Aqui, por exemplo, quanto maior for essa determinação aqui, já que a gente está trabalhando com porcentagem, quanto mais perto eu chegar do 100%, menor vai ser o meu passe lateral. Entenderam? Quanto maior a determinação aqui, menor vai ser o meu passe lateral. Porque se eu estou determinando que ela passe, por exemplo, aqui, ó, 80% de step over, significa que ela vai ir, na hora que ela voltar, 80% do diâmetro total dela vai passar onde ela já passou. Ou seja, não está cortando material. Está sobrando 20% para cortar o material. Beleza? Então é a lógica inversa. Aqui também já seria interessante assinalar aqui se você for optar por isso. Aqui é aquela questão de múltiplos passes. Beleza? Já que ali a gente vai trabalhar com uma profundidade de rebaixo de 8 milímetros. Então você tem que analisar aí a sua situação, a capacidade da sua máquina. Será que a minha máquina vai conseguir trabalhar com um passe de 8 milímetros de profundidade? Mas leve em consideração também que só a primeira entrada que ela der no material, ela vai estar removendo integralmente os 8x3 da ferramenta. Porque depois, na hora que ela começa a fazer a remoção lateral, ela está removendo pelo que você determinou aqui. Tá? Nesse caso aqui, por se tratar de uma superfície plana, eu não vejo problema em trabalhar em 50% do diâmetro da ferramenta. Beleza? Então, se eu estou determinando um step over ou uma passagem sobre de 50%, está sobrando 50% removendo o material. Neste caso, 1,5 milímetro do diâmetro da ferramenta está cortando o material. Beleza? Essa questão do step over, ela é importante no seguinte aspecto: quanto maior a qualidade do resultado final que você quiser, a precisão do resultado final, menor deve ser esse passe lateral. Beleza? Então, tipo assim, se não tem tanta exigência, eu posso trabalhar com passes laterais de 1 milímetro, 1,5 milímetros. Tá? É uma peça que tem muitas definições, relevo, essas coisas. Aí tem que trabalhar com passes laterais menores. E com isso você vai, digamos assim, aumentar o tempo de trabalho, tá? Porque a lógica é simples. Se demorasse 1 minuto dando passe lateral de 1,1 milímetro, se eu determino para dar passe lateral de 0,5 milímetro, esse 1 minuto vai passar a ser 2. Tá? Então, beleza. Tá? Fez essas configurações, importante fazer antes de gerar qualquer percurso aqui. Agora vamos para a geração do percurso. Vai selecionar a ferramenta Pocket Face. Na hora que você clica nessa ferramenta, o que acontece? Aqui do lado direito, aqui, ó, na parte de baixo, já está aqui, ó, Depth%, ou seja, a profundidade. Aqui você vai determinar a profundidade, que também está em porcentagem. Beleza? Então aqui você determina. Sendo que 100% é a totalidade do material. No nosso caso, 16 milímetros. Então, se tivesse em 100% aqui, na hora que eu determinar a área que ele vai rebaixar, ele vai fazer um rebaixo de 16 milímetros. Mas só que a gente só quer o quê? A gente só quer que seja feito o rebaixo até 8 milímetros, ou seja, na metade do material. Tá? Então, se eu quisesse que fosse uma medida diferente dessa metade aí, precisa calcular certinho o quanto isso representa em porcentagem. Lembrando que a porcentagem determina o quanto a ferramenta vai aprofundar no material. Se vai ser 60% do material, se vai ser 10%. Beleza? Então tem que fazer esse cálculo certinho. Tá? No nosso caso aqui, de exemplo, 8 e 8. 8 é exatamente a metade dos 16. Beleza? Eu deixaria em 50%. Se houver necessidade de alterar ali, não precisa nem vir clicar aqui, tá? Na hora que clicou na ferramenta, você já parte para o teclado. Clicou na ferramenta, você já pode digitar aqui quanto você quer, ó.
60%, 50%, beleza? Verifica se apareceu, já está determinado. Vamos clicar na casinha aqui, porque a gente precisa trabalhar com a vista 2D. Beleza. Só de posicionar o mouse sobre o local, já deve aparecer o percurso aqui de rebaixo. Beleza? Mas perceba que nem aqui aparece. Por quê? Essa ferramenta ela tem uma variação. A princípio, ela trabalha com formas únicas, formas simples. Aqui é um círculo, aqui é um retângulo. Só que como eu estou posicionando aqui, é uma área diferente, tá? É uma área contida dentro de outra coisa. Então, tipo assim, o quadrado está contido dentro do círculo, é justamente o que eu preciso. Então, essa ferramenta tem uma variação que você consegue apertando a tecla Home. Aqui onde está o mouse, aqui embaixo, aqui atrás, existem algumas informações. Se a gente apertar a tecla Home, ela vai alterar a definição da ferramenta para o modo Fluid. Eu vou apertar aqui, ó, Home, a tecla Home. Pode ver que apareceu aqui, ó, Fluid. Agora, quando eu posiciono aqui em cima, acontece isso. Aqui dentro, tá? Ou aqui. Então, ele considera a área. Tá? Agora, outra informação importantíssima. Tá? Nunca você deve fazer esse tipo de rebaixo simplesmente aqui pelo zigue-zague. Tá? Porque o rebaixo do SketchUp e tal, como é uma extensão e tudo mais, ele não é eficiente. Tá? Perceba que essa linha que ele está gerando é a linha de percurso. E a linha de percurso aqui, ela não está considerando se vai passar ou não e tal, ela está mais ou menos. Se eu faço simplesmente esse zigue-zague aqui, ó, gero o arquivo em cima disso, depois eu ia ter um quadrado aqui, ó, tudo dentadinho. Tá? Tudo dentadinho. E aqui tudo avançando para fora do círculo. Beleza? Então, o que a gente faz para melhorar esse resultado? A gente vai segurar a tecla Ctrl e vai posicionar o mouse aqui dentro da área de rebaixo. Olha o que ele faz. Ele faz um contorno. Beleza? Então, você dá um clique. Beleza, já determinou o primeiro percurso. Agora, novamente, você coloca o mouse aqui dentro. Espera um pouquinho. O ponteiro do mouse, na verdade. Né? Coloca aqui. E perceba, agora ele gerou o zigue-zague, mas ele está respeitando a linha limite desse contorno. Beleza? Então não vai ter aquele problema de ficar aquele monte de dentinho assim na peça, tá? E muitas vezes esses dentinhos ele já está avançando o limite da peça. Não é isso que a gente quer. Beleza? Então clica novamente e gerou. Então tem o contorno, tem o zigue-zague. E galera, só para mencionar, que eu não mencionei, existe a variação do sentido aqui que você quer que faça o zigue-zague, entendeu? No X ou no Y. Então, por exemplo, aqui estaria no que seria o zigue-zague no X. Tá? Se eu quiser mudar, eu pressiono a tecla End, beleza? E daí ele muda o sentido do zigue-zague, ou em Y ou em X, beleza? Tá, então a gente já determinou o rebaixo. Agora a gente precisa determinar aqui o recorte interno e o recorte externo. Assim, o SketchUp às vezes ele tem uns bugzinhos, algumas coisas que tipo, é porque não é um programa, digamos, otimizado para CNC, tá? Às vezes você tem que salvar o arquivo, reabrir e tudo mais, a gente acha que é um problema. Mas, por exemplo, aqui ó, já deveria aparecer o recorte externo, não tá. Tá? Às vezes você dá um zoom aqui, ó, você vem aqui e posiciona exatamente sobre a linha, ó, e daí vai aparecer, tá? Então, sei lá, tá? Coisas que são típicas de um programa que não é otimizado para essa função, mas paciência, você corrige, tá? Então dá um zoom aqui, coloca aqui, ó. Beleza, agora ele fez o que deveria fazer normal, tá? Só de posicionar deveria ter aparecido, mas às vezes não aparece, tá? Então já geramos todos os percursos que a gente precisa. O que está faltando aqui? Está faltando o tab. Beleza? O tab, que é aquelas pontezinhas que a gente coloca aqui. Então, antes de colocar aqui, verifica como que tá as suas configurações e tudo mais aqui, ó. Mesma coisa, o tab. Aqui, em que profundidade vai começar? Você tem que fazer a seguinte leitura. Em que profundidade vai começar a deixar o tab? Tá?
Então, a partir da profundidade 80% do material, tá? Também em porcentagem. Então, aqui você não determina, digamos assim, o tamanho do tab, e sim em que profundidade ele vai começar a ser colocado, beleza? 80%. Então isso quer dizer que o que sobra vai ser o tab na questão de espessura. E aqui do lado está tab width, que é o comprimento, beleza? Só que assim, quando a gente vai colocar em tab em forma circular, tá? Ele costuma pegar os segmentos do círculo. Então, tipo, por mais que eu tenha determinado ali 10 milímetros, se eu colocar aqui, ele não vai deixar um tab de 10 milímetros. Ele vai pegar um pequeno segmento. Então, quando é assim, você tem que colocar um, e mais um, e mais um, entendeu? Até que chegue a um resultado ali que próximo do que você precisa. Então, se você quiser medir aqui para ver quanto que tem e tal. É diferente de, por exemplo, se eu colocar um tab aqui numa parte. Vamos só gerar para ficar como exemplo. Tá? Num ponto quadradinho ali vai ser diferente, entendeu? Aí ele obedece exatamente o que eu determinei, tá? Olha aqui. Isso aqui é a minha determinação, mas aqui no círculo ele vai pôr um tabzinho pequenininho assim, ó, porque ele está considerando segmentos. Beleza? Então tá aqui. Vou só apagar esse percurso aqui. Senão ele vai reconhecer na hora de gerar o arquivo. Então tá aí. Tá feito, geramos o rebaixo, geramos aqui o arquivo, o percurso que vai gerar o recorte aqui no meio e que vai gerar o recorte da peça. Beleza? E é só vir aqui, ó. E salvar. Eu colocaria recorte, arquivo único, beleza? Aí é só mandar para a máquina recortar, tá? Esse seria o procedimento para quem quisesse fazer um arquivo de geração única, que como eu mencionei, essa possibilidade é opcional quando você vai trabalhar com ferramenta única, então você pode simplesmente trabalhar com arquivo de recorte único, ou você pode trabalhar por etapas, mas quando tem uma possibilidade ou a necessidade de tipo trocar de ferramenta em determinadas partes do processo, aí passa a ser obrigatória a geração de mais de um arquivo. Tá? Então vai aparecer aí em cima a referência para o vídeo quando você precisa gerar 2 arquivos, beleza? E também vai aparecer o vídeo que eu estou mostrando o comparativo do processo entre fazer aqui no SketchUp e fazer lá no Aspire, que é um programa específico, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?